Imagine só, um acordo que poderia definir o futuro da Ucrânia está em jogo, e os termos propostos pelos Estados Unidos deixaram Kiev em estado de alerta. Fontes revelam que Washington exigiu nada menos que metade dos recursos minerais ucranianos, incluindo lítio, grafite e urânio, em troca de apoio militar e financeiro. Estima-se que o valor desses recursos chegue a impressionantes 3 trilhões de dólares. Mas o presidente Zelensky, após uma pausa estratégica, recusou-se a assinar o documento apresentado às pressas, apenas 4 horas antes de uma reunião crucial com o secretário do Tesouro americano. A mensagem foi clara: a Ucrânia não aceitará condições que soem como um cheque em branco para explorar seu patrimônio. O que mais surpreendeu foi a reação de Zelensky ao tema das terras ocupadas. Em declarações firmes, ele afirmou que jamais reconhecerá a perda de territórios ucranianos para a Rússia, chamando qualquer tentativa nesse sentido de inconstitucional. Não negociamos o que é nosso. Não importa quanto tempo leve, recuperaremos cada centímetro pela diplomacia, garantiu. Enquanto isso, nos bastidores, a Casa Branca já acusa Zelensky de falta de visão por rejeitar o acordo, argumentando que a proposta traria benefícios mútuos. Os contribuintes americanos recuperariam os bilhões investidos na Ucrânia, e Kiev ganharia um impulso econômico. Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo? Enquanto isso, a Europa é colocada contra a parede. Os Estados Unidos enviaram um questionário detalhado aos líderes europeus, indagando sobre sua disposição em enviar tropas para a Ucrânia, como reagiriam a um ataque russo e que tipo de garantias de segurança estariam dispostos a oferecer. As perguntas são diretas: quantos soldados a Europa está pronta para mobilizar? Em que formato? Por quanto tempo? E o mais delicado: quais seriam as consequências se a Rússia atacasse essas forças? A pressão é clara. Washington quer que Bruxelas assuma um papel mais ativo na defesa ucraniana, mas será que os europeus estão preparados para arcar com os riscos? Enquanto isso, a Finlândia surge como um exemplo a ser seguido. Seu presidente, Alexander Stubb, defende que a Ucrânia deve trilhar um caminho semelhante ao do seu país após a Segunda Guerra Mundial: resistência intransigente, sem concessões territoriais. Para ele, a solução passa por 3 etapas: pressão máxima sobre Moscou, incluindo sanções e rearmamento, um cessar-fogo com demarcação de fronteiras e troca de prisioneiros, e por fim, a garantia de que qualquer nova agressão russa resultaria na entrada automática da Ucrânia na OTAN. Não há espaço para negociações sobre 2 pontos. A adesão à UE e à OTAN é uma decisão ucraniana, e a Rússia não terá voz nesse processo, afirmou Stubb. Mas será que Washington está tentando decidir o futuro da Ucrânia sem a própria Ucrânia? Rumores indicam que Trump e Putin já estariam discutindo termos de paz nos bastidores, deixando Kiev e a Europa de fora, pelo menos por enquanto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, admitiu que as negociações formais ainda não começaram, mas que conversas trilaterais poderiam acontecer em breve. Enquanto isso, a Arábia Saudita se prepara para sediar uma possível cúpula entre os 2 líderes, e Zelensky aproveita sua visita aos Emirados Árabes para negociar a libertação de prisioneiros ucranianos e atrair investimentos. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de um país, mas a ordem geopolítica global. A Rússia, por sua vez, já sinaliza que está se preparando para futuras negociações, aprendendo com os erros do passado. Não repetiremos os mesmos equívocos. Defenderemos nossos interesses sem cair em promessas vazias, declararam fontes do Kremlin. Enquanto isso, a pergunta que ecoa em Kiev, Bruxelas e Washington é a mesma: até onde cada lado está disposto a ir para garantir seus objetivos? E você, o que acha que deveria acontecer? Sua opinião pode fazer a diferença. Não foi por acaso. Autoridades realizaram uma verdadeira força-tarefa para verificar as condições de vida e trabalho dos uzbeques no exterior. Mas o objetivo principal sempre foi claro: estender a mão àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade sem documentos, perdidos em um limbo burocrático longe de casa. 11 pessoas já embarcaram de volta com passagens garantidas, enquanto outras, sem passaporte, receberam certificados de repatriação. E as autoridades deixam claro: isso é apenas o começo. O trabalho continua. Enquanto isso, a Alemanha abre suas portas de forma estratégica. Os 2 países elevam a cooperação migratória a um novo patamar, com um acordo-chave já assinado. E não se trata de promessas ao vento. Uma equipe especial alemã desembarcará em Tashkent para colocar em prática o que foi combinado. 25 empregadores alemães já aguardam trabalhadores uzbeques, e não são vagas quaisquer.
As primeiras oportunidades foram para enfermeiras qualificadas que já atuam em clínicas alemãs, enquanto centenas de outros profissionais se preparam para a mudança. Além disso, a Alemanha está capacitando motoristas com domínio do idioma, abrindo caminho para uma migração ordenada e vantajosa para ambos os lados. O recado é direto: não há imigração ilegal. Sim ao trabalho formal. A Alemanha está pronta para receber especialistas, mas dentro das regras. A pergunta que fica é: os uzbeques estão preparados para aproveitar essas novas oportunidades? Ou vão deixar escapar a chance de construir um futuro mais seguro e promissor? Sua opinião pode ser o ponto de partida para essa reflexão. Mas se a cooperação internacional avança, dramas humanos continuam a chocar. Em Piura, no Peru, uma cena inacreditável abalou uma cerimônia de casamento coletivo. No momento em que o celebrante perguntou à noiva se ela aceitava se casar, ela respondeu com um pedido de desculpas, e simplesmente fugiu. O noivo, paralisado de surpresa, viu sua futura esposa desaparecer entre os convidados atônitos. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, geram debates acalorados. O que teria levado a essa decisão tão radical? Medo? Pressão? Ou um ato de coragem para seguir o próprio coração? As teorias se multiplicam, mas uma coisa é certa: aquele momento mudou vidas para sempre. E você, o que achou desse desfecho inesperado? Sua voz importa, compartilhe sua perspectiva nos comentários. Agradecemos por acompanhar até aqui. Sua presença é o que nos impulsiona a buscar as histórias que movem o mundo. Se quiser apoiar nosso trabalho, assine o canal, deixe seu like e participe das discussões. Cada interação faz a diferença, seja com um simples obrigado ou com um apoio mais concreto. Juntos podemos ir além. Até a próxima!